Bom, uma boa tarde para vocês. Começamos a nossa domingueira GGN e hoje nós vamos trazer uma figura ilustre, um maestro que faz parte daquelas estirpes musicais cariocas. O Rio é fantástico, né? Porque o Rio você pega lá atrás, os formadores da música brasileira vão trazendo gerações, e uma das estirpes mais relevantes lá é dos Inhátali. Tem o maestro Radamés Inhátali, a Aida Inhátali, que é a irmã dele, e o nosso entrevistado de hoje, que é o Roberto Inhátali. Roberto, muito obrigado aqui por sua participação aí, falando da roça, aí, que nem você me disse, né? Obrigado, tudo bem, Luiz? Tudo obrigado bom, pela filho. oportunidade. Prazer falar com você e com os seus ouvintes, seus espectadores. O prazer é nosso aqui, Roberto. Roberto, eu queria que você falasse um pouquinho da família. Quando que eles vêm do sul para cá? Quantos irmãos que eram? Quantos que viraram músicos? Fala um pouquinho aí dessa história fascinante dos Inhátali. Os Inhátali, na verdade, Luiz, o primeiro Inhátali que veio para o Brasil foi o Alexandre. Ele era Alessandro na Itália e no Brasil ele adotou o Alexandre, né? O pessoal fala Alessandro, mas ele adotava Alexandre mesmo. E ele tocava bandolim de ouvido, o Alexandre Inhátali, e ele era marceneiro de profissão, era operário, né? Ele veio para o Brasil com 20 anos, chegou aqui em 1896, com muita vontade de trabalhar e de estudar música, porque ele queria ser músico. Então, depois de algumas andanças, ele acabou em Porto Alegre e foi procurar estudar, e então indicaram para ele lá na cidade a família Fossati, né? Que era a família dos músicos. Então, a família Fossati realmente é que, da minha avó, né, da Adélia, que é a mãe do Radamés, a família Fossati é que eram os músicos. E ele foi estudar música com o mais velho, que era o César Fossati, que era um violinista que estudou na Bélgica, um cara premiado e tal. O meu bisavô, o avô do Radamés, era o Carlo Fossati, que era um sujeito escultor, né, italiano, que veio para o Brasil também. Ele, como prêmio, veio para o Brasil trabalhar aqui e tinha uma oficina de escultura. Era um bom escultor e trabalhava aqui e tinha uma cabeça muito aberta, casado com uma brasileira alemã, filha de alemães, a Maria Weingärtner, e eles tiveram, sei lá, 14 filhos e 2 morreram e tal. Então todos eles eram músicos, os Fossati. As mulheres todas eram pianistas. Eu não entendi. Os homens, mas todos em Porto Alegre. Porto Alegre, isso já em Porto Alegre. Né? Os Fossati. Só o escultor que estava aqui no Rio. O escultor não, o escultor estava em Porto Alegre. Ah, tá. O escultor chegou da Itália, né? E foi para Porto Alegre. Fundou uma oficina lá de escultura e trabalhou e tal, muitos anos, todo o tempo como escultor, e inclusive esculpiu aqueles leões da prefeitura lá em Porto Alegre. Os leões é dele, né? Então, olha só. Escultura do meu bisavô. Então, aí eles tiveram, esse casal, o Carlo Fossati e a Maria Weingärtner Fossati, tiveram 14 filhos, ou 12 que vingaram, né? E as mulheres, todas as moças eram pianistas, e os homens eram pianistas, escultores, eles estudaram escultura, e eram flautistas ou violinistas. Então, tinha um flautista, um violinista, um violoncelista, tocava um piano. Então, era uma família, morava tudo no mesmo terreno, assim. E o Alexandre Inhátali, que chegou da Itália, então, foi estudar com o César, que era o César Fossati, que era o mais velho. E aí ele se formou músico, né? Quando ele estudou muito, estudou mesmo, era operário, estudava de noite, de madrugada, muito esforçado, acabou sendo maestro de orquestra em Porto Alegre, foi um fundador de orquestra, um pioneiro, entendeu? Foi um primeiro, também fundou um sindicato de músicos lá, comandou uma greve, era um cara, ele era anarquista, né, de formação e tal, aquela classe lá de italianos, meio brabo, né? E aí ele então casou. Aí o Alexandre, né? O Alexandre casou com a minha avó. Depois que ele se formou músico,
estudou com com o cunhado, né? Estudou com o cunhado e estudou fagote também, autodidata, comprou um fagote, foi estudar fagote, e aí foi ser professor de piano lá em Porto Alegre, nas escolas e tal, e foi maestro, né? Então, tem, assim, a filha do César, que era o professor do Alexandre, foi uma menina, Olga Fossati, que foi muito famosa lá em Porto Alegre, estudou na Bélgica com bolsa do governo do Estado de Porto Alegre durante alguns anos, ela teve bolsa, e se formou na Bélgica, ela, com 14 anos, era uma menina prodígio. Assim, foi. E ela foi professora de violino do Radamés, de todos, do Hernani e da Aida, desses três. Né? O Radamés, o Hernani, que era o segundo filho, e depois a Aida. Eles estudaram violino com a Olga, e o Radamés estudou violino mesmo, 8 anos de violino, não se formou como no piano, porque depois ele teve que parar de tocar o violino por causa dos trabalhos com piano. Mas ele, durante muitos anos, tocou viola em quarteto, veio aqui para o Rio, tocou em orquestra de baile, tocava violino, tocava viola, além do piano. O Radamés tocava muito bem, assim, e entendia muito bem a coisa das cordas, por isso. Escreve muito bem para violino, para cordas em geral, porque ele tocava muito bem. Né? Então, ele tinha essa prática. Bom, aí, esse monte de Fossati, imagina todo mundo tocando lá naquele quarteirão, era um terreno grande. O Alexandre também casou com a Adélia. Aí tiveram o Radamés em 1906, casaram em 1905. E, aliás, eles casaram no dia que eles casaram, no dia 27, não me lembro se foi 27 de março, abril, 9 meses exatamente depois nasceu o Radamés, 27 de janeiro. Paixão mesmo, hein? A Ida, minha tia Ida, que é a irmã dele, falava assim: o Radamés foi filho do amor, porque eles transaram no dia do casamento e tal, então foi no dia. 9 meses exatamente depois, 27 e 27, 9 meses depois ele nasceu. Então, o Radamés é o primeiro, né, o primogênito. O Hernani, que é o meu pai, era meu pai. A pessoa pensa que eu sou filho do Radamés, mas não, eu sou filho do Hernani, que tocava violino. Depois a Aida, piano, né? Depois o Alexandre, que também é maestro da Rádio Nacional, também foi daquela turma toda lá, que foi muito bom maestro, muito arranjador, muito bom. Trabalhou na CBS, fez muitos arranjos musicais, filmes, ele fez muito filme. E depois a Maria Terezinha. A Maria Terezinha também era pianista e morreu muito cedo, infelizmente. Desgraçadamente, ela morreu com 21 anos. Nossa. Teve uma septicemia por causa... Assim, uma coisa muito terrível, porque ela ficou com uma infecção em 46, quando estava justamente fundando, eu estava começando o negócio da penicilina, né? Pós-guerra, assim. E aí acho que teve uma coisa dos médicos na época dela. Não, isso ainda é uma coisa que não está muito perigoso, não sei o quê. Aí estava tratando com homeopatia. E aí, cara, aí ela não resistiu e tal. Não que foi culpa da homeopatia, obviamente, mas foi uma fatalidade. Ela teve uma septicemia e morreu. Morreu muito jovem, mas era uma boa pianista também. Estava estudando muito, era aluna do Teran, do pianista, né, o espanhol. Muito bom. E quando que a família vem? Vem todos para o Rio? Não, aí o meu avô, o Alexandre, morreu em 1942. O Radamés já tinha vindo, foi o primeiro que veio. O Radamés veio em 1924, com 18 anos, fez um concerto aqui no Instituto Nacional de Música, no Rio. Arrasou, era assim, considerado um fenômeno. Logo da noite para o dia, ele ficou conhecido por toda a crítica, por aquele pessoal todo aqui do Rio. A Guilmar Novaes estava lá, foi o Guanabarino, aqueles críticos todos da época. Até o Guanabarino, disse que era uma abelha. Perseguiu o Villa-Lobos, né? Era danado. Mas eles adoraram. O Radamés foi realmente... Assim, eles diziam que o Radamés tinha uma técnica de adulto, de pianista já maduro, e não entendiam como é que o Radamés era aquele gaúcho jovem, chucro, né? 18 anos, chegava tímido, chegava assim, sentou lá e pá! Era um negócio... Yamandu do piano da época. Cara, o cara não tinha... exatamente. Então, ele fez muito sucesso nesse concerto. Aí ficou vindo, assim, Rio, Porto Alegre, São Paulo, e fazia concertos aqui, ali e tal, vivia nessa viagem.
Quando foi em 1930, 31, assim, ele veio de vez, veio morar no Rio. Né? Aí ficou aqui, casou, então casou lá em São Leopoldo, com a primeira esposa, a Vera. E aí eles tiveram 2 filhos, né? A Roberta e o Alexandre, e ficaram. Aí ele foi trabalhar no Rio. Então, ele queria ser concertista, viu que não dava pé, não conseguiu nunca a bolsa que prometiam a ele lá em Porto Alegre, né? Nunca conseguiu nada. Ele era muito tímido, muito caladão, não fazia boas relações, nunca foi, entendeu? Assim, não era um cara extrovertido, muito na dele e tal. Porque, inclusive porque ele era gago, né? Então ele falava muito pouco. Ué, eu saí algumas vezes com ele aqui, nos anos 80, a gente ia comer pizza. Eu nunca reparei que ele era gago. Não, porque depois que ele ficou muito mais velho, ele parou. Ele melhorou muito. Tá. Melhorou muito. Mas ele, inclusive, o pai tirou ele da escola, né, do ginásio lá, em Porto Alegre, porque ele só tirava 0 nas provas, ele não falava. Prova oral, ele não... Aí o avô tirou ele e falou, então tá, então você vai estudar música, o que você quer fazer? Não, eu quero estudar música. Então, tá bom. Tirou ele do colégio, botou para o professor particular, e ele só estudava piano o dia inteiro. Então, aí ele foi para o conservatório, com 14 anos, então, e se formou com 18. Né? Já entrou no 5º ano. Tal. Então, ele era assim, um cara que tocava muito piano, tinha uma possibilidade, assim, um potencial enorme para ser um grande pianista brasileiro. Era uma promessa. Assim. E aí, o que aconteceu? Não podendo, já casado, sem poder se sustentar com concerto, né? Porque não dava viver de música clássica, de ser concertista, ele nem pensava em ser compositor, assim, como ele foi, não, nem arranjador. Era um negócio que ele queria tocar piano mesmo. E aí ele foi para a música popular, foi para baile, e ele tinha muito jeito, quer dizer, porque ele também já tocava música em conjunto de choro lá em Porto Alegre, tocava em big bandzinha, chamava jazz band, né? Ele tocava na jazz band com 14, 15, 16 anos, ele já estava em 1922, ele já estava tocando, entendeu? Naquelas confeitarias lá, cinema e tal, em Porto Alegre. Então ele já tinha uma proximidade com a música popular que era uma coisa dele, ele gostava. Ele era um cara que ele tinha uma inquietação também que eu acho que também não foi só porque não tinha bolsa, nem porque, entendeu? Porque outros pianistas na época persistiram. O Arnaldo Rebelo, por exemplo, era pianista e viajava, tocava concertos, e se virava para dar concerto. Era um pianista que todo mundo gostava e tal. Mas o Radamés eu acho que era um cara genial, assim. Mas ele chegou no Rio, cara, no música popular, ele foi atraído mesmo, entendeu? Ele também gostava do negócio, né? Não foi só necessidade, não. Ele falava que queria, ele sempre falou que as entrevistas dele, eu queria ser pianista, porque escrever, compor é muito fácil, fazer arranjo é facílimo, não tem trabalho nenhum. Ele falou, eu até escolhi isso porque é fácil. Porque Radamés era eu tinha preguiça, né? A minha tia dizia, a Ida dizia que, meu pai também, Radamés era muito vagabundo, não estudava nada. A Ida dizia assim, não, Radamés escolheu ser pianista porque era mais fácil, porque ele não ia conseguir ser outras coisas. Então, negócio de comércio, entendeu? Ele falou, não, pianista é fácil. Mas ele queria tocar piano, né? E realmente ele tinha uma facilidade, assim, tinha uma leitura. Ele preparava as coisas muito difíceis, assim, uma semana. Essas coisas de Schumann, Schubert, Carnaval de Schumann, as baladas, Chopin, tudo. Ele tocava. O Radamés tem. Eu estou pesquisando assim, jornais da época, 1930, 20, 30. Ele começou nas rádios no Rio de Janeiro, Rádio Clube, Rádio Sociedade Brasileira, Rádio Cajuti e tal. Ele começou como pianista. Se você vê, rapaz, o repertório dele, ele segurava a onda da rádio todo dia, tocando professor Radamés até Liszt, Chopin, tudo, assim, Brahms, o repertório todo de... Ele me falava isso mesmo. Eu toquei o melhor repertório do mundo, por isso que ele não estudou composição. Dizia, não, porque eu toquei tudo... A melhor literatura de música é piano. E eu toquei tudo, tocava tudo. Tocava, inclusive, Villa-Lobos, Nazaré, porque o pai dele, o Alexandre, comprava partitura, né? Tudo. Ele não tinha como ouvir música, ele não ouvia música quando era jovem, não tinha vitrola. O Nazaré ele não chegou a pegar, não, né? O Nazaré morreu antes. Agora, o Villa-Lobos, ele chegou... Ele pegou Nazaré, pegou. Ah, é? Pegou. Ele falou que ele viu Nazaré.
Tem até uma controvérsia. O meu querido mestre Jairo Severiano diz que o Radamés deve ter se enganado e tal, porque quando o Radamés chegou no Rio, diz que viu Nazaré tocar, né, e chegou a tocar para o Nazaré, inclusive, e ele disse que viu o Nazaré tocar no Cinema Odeon. O Jairo diz que nessa época ele não estava mais tocando no Cinema Odeon. Então, aí tem um negócio. Mas o Radamés sempre fala isso em tudo que é entrevista dele. Ele diz que conheceu o Nazaré tocando no cinema e ficava do lado de fora ouvindo ele tocar na sala de espera, que era um pianista que tocava ali na sala de espera. Né? Que não era um pianeiro, era um bom pianista, realmente. Aí sabia, o Radamés fala assim, ele sabia usar o pedal. É um negócio saber usar o pedal é um negócio para pianista, né? Não é para qualquer um. Não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um. Aí ele falava, não, Nazaré viu Nazaré, então ele tocava, tentava tocar parecido, né? Aí ele dizia assim, não, o pessoal toca Nazaré, levanta muito os dedos, toca muito puladinho. Nazaré tocava com o dedo mais grudado no piano. Não é muito, sabe, saltitado como o pessoal toca. Então, ele tocava... Até tem um programa do Tom Jobim, na música brasileira, um tipo de... que o Nelson Pereira fez uns programas. Tom Jobim, música brasileira, não sei o que, falando. Aí o primeiro programa do Tom era o com Radamés. Eu vou ter o prazer de apresentar aqui uma série de programas sobre a música popular brasileira. Sem história, assim, com H. História com E mesmo, como o Guimarães Rosa escrevia. Eu vou abrir essa série de 4 programas com a grande figura da música popular brasileira, que é o maestro Radamés Inátali. Me diga uma coisa, Radamés, você conheceu o Nazaré? Conheci, lá por 1925, 24, 25, não sei bem a data, mas por aí. Ele tocava no Cinema Odeon, na Avenida Rio Branco, esquina de 7 de setembro. E andando pela rua, eu vi aquele som. Eu já conhecia as músicas dele, que eu trouxe lá de Porto Alegre, né? Mas eu ouvi aquilo e digo, a primeira era o Nazaré tocando na sala de espera. Estava tocando o Odeon, né? O Odeon que ele fez para esse cinema. Mas ele era um bom pianista. Você não era um pianeiro como muita gente pensa. Ele era um pianista muito bom. Tocava bem as músicas. Ele escrevia tudo. Radamés, eu adoro o Odeon, né? Que agora eles chamam de choro, mas naquele tempo se chamava de... Tango brasileiro. Ele mesmo dizia que nas músicas está escrito tango brasileiro. Tango brasileiro. Não é choro. O choro veio depois e é outra coisa, né? O Nazaré de 1863, estiveram me dizendo. Toca, quero te pedir, Radamés, para você tocar o Odeon para um pedacinho. Tá bom. Toca aí, pra gente saber como é que é. Beleza, Radamés, lindo. Mais uma vez. Tocar um pedacinho do Neném, para você ver como ele escrevia bem.
batuque. Agora tem o improviso que ele dedicou a Vila Lobos, né? Estou vendo que você está em forma, né? Mais ou menos. Você tem estudado piano? Tem estudado para tocar melhor, né? O que me contaram de você, Radamés, é que você ia ser concertista, ia lá para a Europa tocar piano. Não, o meu sonho era ser um concertista, mas não tinha que trabalhar para viver, tocar em baile, tocar em orquestra, não deu. Eu acho que foi muito bom que você ficasse no Brasil e que fizesse essa música toda que você fez. O Radamés é um tremendo compositor. Filmou lá na casa do Tom. Aí o Tom pede para ele tocar um pouco de Nazaré, então ele toca lá umas coisas para mostrar como é que ele achava que era, né? Ele fala assim, não, eu também acho que é, não sei se era assim, eu acho que era assim. Minha percepção de Nazaré era essa, um pouco mais no teclado, não tem muito, não é muito sincopado puladinho e tal, e também não tem muito rubato, não, o negócio era mais, sabe, mais a tempo e tal. Roberto, o choro nos anos 40, lá tem uma revolução influenciada pela música americana. A gente vê muito conjunto de choro, Gil Moraes e outros aí tentando emular um pouco a música americana, mas fraquinho, né? Mas o Radamés, quando ele monta lá o conjunto dele, é fantástico, né? Com o Chiquinho do acordeon. Ele teve vários conjuntos. Ele trabalhou na gravadora Vitor, né? Em 30. Depois passou para a Continental, depois trabalhou na Sinter também. Mas ele trabalhou mais na Continental, depois na Toda América, com o Braguinha, né? Com o João de Barro, que era muito amigo dele. O Braguinha era também diretor artístico da Continental, depois fundou a Toda América. E o Radamés acompanhou o Braguinha, mas trabalhou muito na Vitor. Então tem a Orquestra Vitor, que o Radamés dirigia, que também tinha outros regentes e tal. O Pixinguinha mesmo eles eram amigos. O Radamés conheceu o Pixinguinha na Vitor, em 1930. E ele tinha lá um trio era piano, o Luiz Americano no clarinete e o Luciano Perrone na bateria. Nossa Senhora! Então, aí ele escrevia ele compunha, né? O Radamés tem isso, ele compunha para aquele grupo e gravava, porque não era de ficar escrevendo para a posteridade, essas coisas. Ele escrevia, aí você vê o arranjo, pega o arranjo dele aqui do negócio, a partitura original, e vê, aí fala, isso é aquele disco, né? Aquele disco tem assim 8 arranjos de um LP, é aquele disco ali. Então, ele escrevia para o disco, quer dizer que a música, a composição já saía com arranjo, não fazia melodia cifra, não fazia uma melodia harmonizada, ele já fazia uma composição com arranjo. Quer dizer que a turma dele toda lia correntemente. Não, totalmente. Ele tocou com os melhores, né? Assim, pessoal. Aí, bom, mas o sexteto dele, o grupo, que tinha o sexteto e o quinteto, né? Que era, o sexteto era com 2 pianos, o quinteto era com um piano só. Na verdade, quem nasceu primeiro foi o sexteto. E antes do sexteto era o duo Aida Radamés. Isso é uma coisa importante que muita gente não sabe, que eu estou descobrindo depois que eu entrevistei a Aida, e depois de ver também jornais e tal. A Aida me contou o seguinte, que ele gostava muito de tocar 2 pianos. Sempre. Tocou no passado
assim, tocava com Tomás Teran, tocou com Estrela, uma época, assim, algumas coisas, mas ele gostava de dois pianos. Aí, quando a Aida não tocou piano, ela se dedicou totalmente à mãe e ao pai. Então, só quando o pai morreu em 42, eles vieram para o Rio em 43. A Aida, a Adélia, né, a mãe, a Aida, o Alexandre e a Maria, em 43. O Radamés já tinha vindo para o Rio em 31 e o Hernani veio em 40. Então, ele veio... eu estava falando do duo de piano. Dudu. Aí a Aida falou o seguinte: não, enquanto minha mãe estiver doente, também enquanto estiver em casa aqui, velhinha, eu tenho que cuidar dela, não vou tocar nada, eu vou ficar em casa e tal, porque a minha avó era muito surda e estava ficando velhinha e tal. A Aida ficou com ela até o fim e dava aula de piano e não tocava em público, não saía de casa. Quando a minha avó morreu em 54, a Aida então atendeu o pedido do Radamés de tocar com ele. Aí o Radamés começou a escrever direto para duo, escreveu muita música para duo, muito arranjo e composições, né? Música clássica, brasileira número 8, concerto para dois pianos, fez muita coisa. E a Aida ia com ele nas gravações, ia na Rádio Nacional. A Aida começou a tocar na rádio. Então fez um duo em 54. E o duo agradou muito a produção lá da rádio, né? Os produtores, aquele pessoal lá, o Paulo Tapajós, o Zé Mauro. Aquela gente lá. Aí ele pegou, aí botou o quê? Aí ele fez um grupo que já era o Quarteto Continental, que era aí Zé Menezes, era piano, violão elétrico, contrabaixo e bateria. O Chiquinho ainda não tinha chegado. O Chiquinho não tinha chegado e o pessoal da rádio, a direção da rádio, queria botar acordeon na rádio. Porque estava na moda acordeon, né? Mário Mascarenhas estava fazendo muito sucesso. Então. Radamés tinha horror. Não, acordeon não. Mas quando o Chiquinho chegou, foi levado, foi fazer um teste lá na rádio, aí ele ouviu e falou, não, agora pode contratar esse. Esse acordeon pode. Esse pode. Vamos botar esse aí. Aí segurou o Chiquinho. Então, o Quarteto Continental também começou na rádio. Ele ia para a Rádio Nacional tocar. Aí era um quarteto da rádio que ele botou o duo de piano no quarteto. Né? Aí o quarteto já tinha o Chiquinho também. Em 54, 55, já tinha o Chiquinho. Então, ele começou como duo, aí botou mais os quatro, né? E aí ficou sexteto.
Depois, quando a Aida saiu, a Aida ficou 10 anos no sexteto, de 55 a 65. Quando ela saiu, ela resolveu sair, encher o saco de tocar na rádio, não gostava daquele negócio, daquele ambiente de rádio. E tocava muito mesmo, porque eles faziam um programa na Rádio MEC o tempo todo, tocavam em festivais de música em São Paulo, tocavam em festival da Rádio Nacional, porque a Rádio Nacional também tinha programas de auditório, fazia teatro, aniversário de 20 anos, aniversário de 10 anos, né? Era o tempo todo fazendo no Tijuca Tênis Clube, no Fluminense, eram espetáculos assim, enormes, homenagem a Radamés, né? Ele tocava muito. Tá? Então, ela parou em 65, aí virou quinteto. Entendeu? Aí virou quinteto. E aí ele ficou como quinteto até a década de 70. Aí temporariamente, entrou o tio, o Laerte de Freitas. Então ele conhecia o Laerte uma vez. O Laerte entrou para o quinteto e ficou sexteto de novo. Tá. 77, 76, o Laerte entrou. Porque uma vez eu perguntei para o Rafael Rabelo, uma vez, que ele vinha e contava as conversas dele com o Radamés, né? E eu falei, o Rafael, quem que o Radamés considerava gênio? Ele falou, vivo, só o Laércio de Freitas. Eu escrevi a contracapa do primeiro LP do Laércio de Freitas e falou, então eu não exagerei lá atrás, não. Não, ele adorava. Ele gostava muito também do Valtel Branco, né? O Valtel, o violonista que foi da Globo, paranaense, que para mim foi muito meu amigo. Ele, em Curitiba, morreu lá e tal. Acho. Conheci. Ele era de lá. Figura, assim. Aliás, o Pelão conta uma história do Valtel extraordinária, que o João Gilberto ia gravar na Globo e os arranjos daquele maestro alemão não vieram. E o pessoal estava tudo em pânico lá. Daí o Valtel falou, não, pode deixar que eu faço. Fez um arranjo nos moldes do alemão e o João Gilberto não percebeu. Agora, uma coisa que me encantava muito... Só o Valtel fazia arranjo para o João Gilberto. Né? O João Gilberto só queria o Valtel. Olha só. Era um negócio especial da Globo, com orquestra de corda. Eu ouvi dizer isso, né? E é realmente o Valtel que está regendo lá no cantinho. Era só o Valtel, porque o João Gilberto ele era chato pra caramba, né? Não gostava de nave, de muita coisa, muito metal, essas coisas. Tinha que ser muito... Agora, uma coisa que é pouco falada aí da produção do Radamés, mas marcou toda a minha infância, foram os disquinhos. Os arranjos que ele fazia para os disquinhos, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho. Aí... O Braguinha, né? O Braguinha. Disquinho. Hã? O elenco de... Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar estes doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto e o lobo mal passeia aqui por perto. Mas à tardinha, ao sol poente, junto à mamãezinha dormirei contente. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar estes doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto e o lobo mal passeia aqui por perto. Mas à tardinha, ao sol poente, junto à mamãezinha dormirei contente. Isso é maravilhoso, né? Isso aí... O Radamés, inclusive, dizia que era a coisa que mais deu dinheiro para ele foi isso. O trabalho que mais deu dinheiro para ele foi esse trabalho com o elenco, com a disquinho, com a Continental, né? Com o Braguinha. Era delicioso, né? Meu pai, aquele negócio de família de interior, me colocou para aprender piano com 5 anos. Daí teve um pequeno recital e eu ganhei de brinde do professor os disquinhos do... Cara, aquilo ali eu comprei os disquinhos quando eu tinha, sei lá, 18 anos, eu comecei a querer fazer alguma coisa. Eu pegava o disquinho, peguei muito aquele disquinho do Chapeuzinho Vermelho. Somos os caçadores e nada nos amedronta. Aquela trilha. Eu copiava a trilha de ouvido, eu botava para copiar, entendeu? Fazia para estudar arranjo, era copiando do disco, transcrevendo a trilha porque era uma orquestra pequena, né? Tinha um efeito de uma grande orquestra, na verdade. Era uma coisa pequena, assim, tem um grupinho lá do... Tinha a banda do Cazuza. Não sei se você se lembra da banda do Cazuza. E o Cazuza vai montar a banda, daí a cada instante entrava um instrumento novo até dar a música final. Mas deixa eu vou pedir uma inconfidência sua aí.
O Radamés, você tem uma escola de arranjo que vem do Pixinguinha, que é uma escola fantástica, e depois tem a escola inaugurada pelo Radamés, que tem todos aqueles arranjadores da Rádio Nacional. Obviamente, quando uma escola substitui a outra, sempre tem aquela críticas à outra escola. E o Radamés era um pouco crítico em relação à escola de arranjo do Pixinguinha. Onde que é? É o fato de ser muito banda, muito... O que o Radamés é o seguinte, a origem, o Radamés veio da orquestra sinfônica, ele vem da música erudita, entendeu? Ele tocou aquele negócio que eu estou falando, ele era um músico virtuoso do piano, ele tinha uma formação pianística que você não tem similar no Brasil, um tipo como o Radamés, entendeu? Não é assim, puxar sardinha para o Paris. Não, mas o Radamés é realmente um tipo... Cara, assim, era gênio. O Villa-Lobos, por exemplo, não tocava nada. Assim, como, sabe, diziam que tocava violoncelo, né? Mas você não vê nada dele tocando em lugar nenhum. Então, o Villa-Lobos não tocava um instrumento, dominava, entendeu? Como concertista. O Radamés era um concertista, era um cara que tocava todo o repertório. Então, ele veio dessa origem, né? Tinha uma exigência também, ele era muito disciplinado com a questão de escrever, entendeu? Era bagunceiro de um certo modo, mas ele tinha uma disciplina muito grande, uma coerência muito grande com essa escola, entendeu? Com a forma, com as coisas. Então, ele vem da escola da sinfonia, da sonata, entendeu? A forma, né, do concerto tal, europeu. E isso ele teve a vida inteira na música clássica dele, e levou isso para toda a vida. E muita técnica, né? Muita técnica de orquestração. Então, o Pixinguinha, ele sempre falou que o Pixinguinha era um gênio, que era o melhor flautista para ele de todos os tempos, o melhor compositor de choro de todos os tempos. E a melhor pessoa do mundo era o Pixinguinha, que bom igual o Pixinguinha, talvez só o pai dele. O pai dele, Radamés. A parte do Radamés, tá. Assim, eu nunca vi o Pixinguinha falar mal de ninguém. Era um santo. Assim, um cara ficou amigo dele, ele é amigo da mãe dele e tal. Mas ele dizia o seguinte, o Pixinguinha era outra escola, porque queriam comparar o Radamés com o Pixinguinha, entendeu? Não dá para comparar realmente, entendeu? Porque é um negócio, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Pixinguinha, inclusive na Vitor, teve um acordo lá, se o Pixinguinha fazia os arranjos de samba, né, de banda e tal, o Radamés fazia os românticos, que tinha cordas, que tinha... Então você vê Orlando Silva é Radamés, aqueles samba canções, aquelas coisas, né, mas tem orquestra. Mas, no entanto, ele faz uma revolução quando ele pega a aquarela do Brasil e põe o sopro para marcar um ritmo. Aí tem essas histórias que são alguns mitos, assim, que ele inclusive fazia questão de desfazer tudo, ele não suportava muito essa conversa. Ele diz, não, isso aí é bobagem. Assim. Por quê? Porque assim, o cara tinha uma obra como ele, entendeu? Tinha 300, não era uma sinfonia ou outra, um concerto aqui e ali, não. Ele tinha uma obra consistente, eu já tenho 309 no catálogo do site, tem 309 peças de música erudita, e, sei lá, tem mais catalogando música popular também, popular mesmo, genuinamente popular, umas 200. Então, ele separava um pouco essa coisa, né, da música popular da música erudita. Então, ele dizia que o Pixinguinha era uma coisa mais de banda, mas não é porque desprezava isso. É porque era um outro negócio. Quando falavam muito essa coisa do arranjo do Aquarela, ele dizia, não, essa ideia era do Ari. Essa ideia é do Ari. Ele só queria botar a ideia no contrabaixo, ele queria fazer uma coisa que eu falei, não, deixa comigo que eu faço o arranjo, fica no tu aí. Aí ele botou aquilo no sopros, no tan-tan-tan, porque aqui tinha sido uma ideia mais antiga do Perrone mesmo, entendeu? Do Luciano Perrone, que falou para o Radamés, por que você não bota o ritmo na orquestra? Porque as gravações antes dessa época do Radamés, os arranjos eram muito vazios. Tinha aquela introdução, né? Do machista e tal. Aí começava o cantor, e você jurar. Aí pronto.
ficava aquele negócio ralo ali atrás. Né? Tá. Então, a percussão, então, muito... A orquestra não atuava muito enquanto o cantor estava fazendo. Então, essa ideia de botar o Perrone que sugeriu para o Radamés. Enche mais esse negócio, porque chegou na rádio. O que aconteceu quando chegou na rádio? Ficou vazio. Na Rádio Nacional, uma orquestra, aquela orquestra tocando do jeito que fazia na gravação, ficou aquele monte de músico rendido ali no palco sem fazer muita coisa. Era uma coisa vazia. Né? Aí ele começou, então, fez uma experiência, samba, como é que chama? Ritmo de samba na cidade. Ritmo de samba na cidade, que era um samba do Radamés com o Perrone. Parceria, onde o Radamés deixa o espaço, bota a percussão nos metais, né? Na orquestra, faz o ritmo. Aí botou isso também, foi botando isso tudo que era agora, samba. Roberto... Aí na Aquarela do Brasil, em 1939, ele coloca esse negócio do aquarela. Mas ele dizia que a ideia, o som, né? O era do Ari Barroso. Não era dele. Uma coisa que é fantástica, eu conheço poucas peças dele, mas para violão. E daí tem a grande parceria dele com o Garoto, que parece que o Garoto morreu quando vinha aqui para São Paulo para interpretar aquela a peça mais famosa dele para violão, né? O Garoto, peça do Garoto ou do Radamés? Não, do Radamés. Não, o Radamés escreveu um primeiro concerto de violão, dedicou ao Mercadal, que era um violonista, acho que é espanhol. Aí o Garoto até falou, pô, você faz um negócio pro cara, não faz para mim, né? É amigo muito amigo. Radamés, o segundo concerto foi pro Garoto, dedicado ao Garoto. Segundo concerto. E aí o negócio é o seguinte, tem que estudar, né? Porque o Radamés, o próprio Mandu, o Ian Mandu falou isso. Gravou Radamés, falou, pô, Radamés é o seguinte, você chega no Radamés, aí você para tudo, então, tem que estudar. E daí tem um fenômeno fantástico na música brasileira, que é aquele salto que o Jacó do Bandolim dá, que foi por insistência do Radamés para estudar teoria e tudo. Foi quando o Jacó vira aquele deus lá, mas com a influência direta do Radamés, né? Eu acho que o Radamés influenciou mesmo assim, a geração toda desde 1930, do choro, né? Vamos dizer choro, porque tem o samba, mas o choro como gênero assim, de música brasileira carioca, né? Que ele influenciou. Eu acho que o Radamés foi um topo, assim, um topo no final da década de 50, quando ele já vai, depois que o samba-canção, depois que vai chegando próximo da Bossa Nova, vai tendo aquela mudança ali. O Radamés foi um topo disso, dessa geração, desde 30, e foi uma base, um chão para o pessoal da Bossa Nova, entendeu? Quer dizer, que começou ali a Bossa Nova, era uma base para essa turma, para o Garoto, para o Tom Jobim, para todas aquelas pessoas ali, a partir do Tom e do Garoto, né? Eles eram muito, muito ligados, o Garoto, o Tom era muito chegado também. Parece que eles tinham um sítio juntos aí. Aqui, então, eu estou morando agora na roça, né, que eu falei? É perto de Areal. Eu moro na Posse, no Brejal, que é uma região aqui. A Posse é um distrito de Petrópolis antes de Areal, logo esse outro município. O Radamés tinha um sítio em Areal e o Garoto comprou um também, quando ele ganhou um concurso de hino do São Paulo, 400. 400 anos de São Paulo, o Chiquinho do Acordeão e o Garoto ganharam. Ó São Paulo, meu São Paulo, São Paulo, 400. Ó São Paulo, meu São Paulo, você é o meu torrão. Ó São Paulo, meu São Paulo, São Paulo das tradições. Ó São Paulo, o seu nome vive em todos os corações. Ó São Paulo, meu São Paulo, São Paulo, 400. Ó São Paulo, meu São Paulo, você é o meu torrão. Ó São Paulo, meu São Paulo, São Paulo das tradições. Ó São Paulo, o seu nome vive em todos os corações. Você é lindo, é a terra do melhor café. Seu grande centro industrial representa o esteio nacional. Você é varonil, orgulho deste meu Brasil. Ó meu São Paulo, você é forte, é colossal. Esse concurso de música,
que é aquele São Paulo 400. E aí ganhou tanto dinheiro com isso que ele comprou um sítio. Olha só. E o Chiquinho também ficou bem de vida. O Radamés dizia que ganharam um dinheirão. Aliás, o que o Radamés me contava é que o garoto pedia para ele mandar dinheiro para a ex-esposa e para o filho aqui em São Paulo, e a esposa do Rio dele lá parece que era essa fofoca. Ele me contou uma vez. Agora, ele, com a música erudita, como é que era a relação dele com o pessoal da música erudita, que, em geral, principalmente naquele tempo, ainda estava quebrando os limites entre música erudita e popular, era um pessoal meio de nariz empinado, né? Como é que eles viam a música do Radamés? Cara, isso é uma história realmente que você tem que aproximar isso agora, tem que ter um estudo com mais atenção, com mais calma para estudar esse negócio. O Radamés, por exemplo, ele quando fundaram a Academia Brasileira de Música, em 1945, o Villa-Lobos que fundou, né? E que até hoje é a cadeira número um, eterno, perpétuo, é o Villa-Lobos. O Radamés é a cadeira 2. Ah, que maravilha! Entendeu? Quer dizer, quem é que você acha que puxou o Radamés? O Villa. O Villa, né? O Villa, claro. Então, e tinha aquela época, tinha o Lourenço Fernandes, que era muito amigo do Villa-Lobos, que era da turma do Villa, né? O Lourenço, Mignone, já era consagrado. Então. Radamés foi cadeira 2. Que coisa! Então, assim... Tinha um Burle Marx também, tinha um Burle Marx, irmão lá do paisagista também, que era um grande compositor também, né? Um grande maestro também, né? Maestro também. Então, aí o Radamés, quando teve uma reforma na academia, em 67, parece, o Radamés passaram ele para a cadeira 3. Agora, hoje... não sei por quê. Teve uma reestruturação no estatuto e tal. Radamés hoje é cadeira 3, mas era 2 no início. E quem que é 2? Então, tem essa questão aí. Quer dizer, ele tinha uma relação com o pessoal da música erudita, controversa mesmo, porque ele tinha uma relação com a música popular muito presencial, não era só aquele quebra-galho para poder sobreviver, não. O Radamés começou a entrar mesmo na música popular de cabeça, entendeu? Muitos fizeram música popular para sobreviver e tal, mas o Radamés, ele falava isso. Mas, cara, você vê a história toda dele com os músicos populares, né? Como que ele aprendia. Ele dizia que aprendia. Ele não era um maestro que chegava assim... O Villa era mais assim, sabe? De chegar e ser o maestro e tal. Villa-Lobos, que era amigo do Cartola, amigo do Ari e tal. Mas o Radamés não. O Radamés tomava chopp, entendeu? E era amigo dos músicos e aprendia com esses músicos, né? Ele aprendia com os músicos pianeiros, como é que os caras tocavam piano, entendeu? E com os músicos populares. Ele fala isso, que se não fosse Pixinguinha, se não fosse Jacó, se não fosse Lamartine, esses músicos que ele respeitava muito, Braguinha, eu não teria feito um trabalho de música brasileira como eu fiz. A minha música seria um compositor, se eu tivesse ido para fora, eu ia ser um compositor bom e tal, mas jamais teria feito uma música como eu fiz, a minha música de música brasileira. Então, ele levou esses ensinamentos todos de música popular, que ele aprendia e devolvia, né, com generosidade, porque ele devolvia tudo. Então, é muito generoso isso, porque ele não fazia uma música erudita, não estraçalhava a música popular, ele não se apropriava da música popular para fazer uma sinfonia e destruir tudo e transformar tudo. Ele respeitava-se muito a música popular, fazia um choro como remexendo, né? Um choro, para tocar na roda. Isso. E fazia um outro canhoto, por exemplo, que é um outro choro que não dá para tocar na roda. Eu gostaria de pedir uma coisa sua. Faz aquele choro seu canhoto que eu amo tanto. Aquilo é muito difícil, eu vou precisar, hein?
Eu não garoto. Esse garoto Tá bom, tá ótimo. é terrível. Saiu lá na televisão, João, você. Saiu? Mas que lindo esse show. Eu sou apaixonado pelo Canhoto. É difícil, né? É difícil, um boteco. Mas não é intocável. Mas, rapaz, que negócio. Não faça isso, rapaz. É música erudita. É música tem uma erudição ali que não dá. Você ouve, legal, vamos tocar. Não dá. Você falou em 300... Então tem uma obra de Radamés que é música popular, é sempre popular, mas é sempre erudita. E uma música erudita que é sempre erudita e sempre popular. Tá. É um troço que é só ele também, que eu acho que tem essa coisa forte. E tem músicas dele que são eruditas e que não tem muita coisa de música popular. Você ouve um quarteto, quando ele fala assim, concerto para piano, concerto número 2. Tem brasilidade, entendeu? Tem influência, tem. Mas não é uma coisa como o Retratos, por exemplo. Roberto, quando deu aquela grande discussão lá entre a música a música nacionalista e aquela do Kohlreuter e tudo, como que o Radamés se colocou? Nada. Ele não fez. O Guarnieri fez uma carta, né? Ficou bravo. O Camargo Guarnieri fez uma carta dizendo que aquilo não era um absurdo, que aquilo não era música, que era uma coisa que era muito ruim para o Brasil e tal. O Radamés não. Inclusive, agora eu tenho lido jornais da época, da fundação do grupo Música Viva.
Está lá o Kohreuter convidando o Radamés para tocar concertos de música do Radamés. O concerto de estreia do Música Viva teve o Radamés. Olha só. Quer dizer, ele era um compositor independente, não entrou para o grupo, o Guerra Peixe entrou, o Edino, a Estéreo Scria, a pessoa toda foi estudar com o Kohreuter, o Radamés não quis. Muito jeito dele, né? Não queria estudar nada disso, mas ele nunca falou mal, entendeu? Do decafonismo, mas você sabia que ele não embarcava. Tanto que o Guerra Peixe, por exemplo, eu assisti uma palestra, tive uma aula com o Guerra, que ele contava isso, que ele falou, pô, aquele negócio do decafonismo é uma praga, aquilo foi uma praga, sabe? Aquele jeito dele. Eu aprendi aquilo em uma semana e levei mais de um ano para me livrar daquela merda. Que falava isso? Ele falou assim, eu fiz um negócio do decafônico, eu aprendi, não era difícil. Aí comecei a fazer baião do decafone, freio do decafone, que não tinha nada, não era isso, o negócio não era aquele isso. Negócio, com todo respeito pela ciência, mas não dava para engolir, não. Agora, o Kohreuter é um cara, um super professor, né? Um cara filósofo de música, assim, um cara que tinha uma cabeça realmente incrível, né? Foi um cara que formou muita gente, mas o Radamés não tinha uma relação ruim com esse pessoal, não. Quando você fala em 300 peças, é só peças eruditas. Mas se for pegar os arranjos dele aí, você passa dos milhares. Não, cara, arranjo, não estou nem pegando. O arranjo é o seguinte, é um outro departamento. Porque quando você fala assim, composição de música popular, você vai ver no site lá, eu estou botando, tem 100 e poucas. Mas, na verdade, ele tem mais, mas não tem partitura de todas essas músicas. Então, eu estou catalogando aos poucos, estou catalogando os títulos mesmo, sem partitura, para saber que aquilo é dele. Mas tem assim gravações sem partitura, tem partitura sem gravação e tem informações de imprensa de músicas que não tem nem partitura nem gravação. Entendeu? Então, ele tem lá mais de 200 obras de música popular, de polca, choro, marcha, dobrado, samba pra caramba e tal, mas nem todos têm partitura. Muitas coisas não têm. E isso se perdeu por aí afora. Mas tudo dele é arranjo, entendeu? Como eu te falei. Tudo dele de música popular já nascia com arranjo. Ou era uma trilha, era um negócio para novela, era uma coisa para tocar na rádio. Ele compunha, ou era com orquestra, ou era com trio, quarteto, quinteto. Nunca ele fez uma melodia, cifras, uma coisa assim. Acho que não fez nunca. Era muito raro isso. Né? Então, quando você fala arranjo, eu considero arranjo assim, os arranjos que ele fazia para os programas. De outros compositores, arranjo para a música de outros compositores. Aí tem mais de 10 mil. O pessoal fala que é 9, mas é mais. Ele escreveu muito, 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 muito. Que capacidade. Assim, terrível, muita coisa. E aí, as composições dele no site, você vai ali no site, no catálogo Música Popular, composição, são as composições, os arranjos que ele fazia para as composições dele. Né? São composições dele, arranjos dele. Às vezes tem arranjo do Alexandre Inhatri, do Pachequinho, arranjo de alguns outros maestros que faziam arranjo para as músicas do Radamés. Mas ele, assim, os arranjos para a Rádio Nacional, para os programas, para filme, para essa coisa, isso tudo é arranjo que eu não sei onde está. Assim, tem o arranjo da Rádio Nacional, está no MIS, né, que fiz uma parceria comigo, no meu site, cedeu partituras e tudo. Agora, aqueles arranjos do programa, arranjo para Emilinha Boba, Marlene, aquelas coisas do dia, arranjo que ele chamava arranjo do dia. Ele sentava de manhã para gravar de noite. Aquilo é milhares. E aí não vou fazer de novo porque está lá no MIS. Está organizado, né? Eu vou colocar títulos. Né? Roberto, quem que eram os maestros que ele admirava? Porque a Rádio Nacional tinha uma seleção brasileira lá também, né? Quem que eram as admirações dele, assim, que ele considerava... Ele gostava do Lírio, né? Do Lírio Panicari e do Léo Perac. Os dois... o trio, né? Foi o trio que levantou, que, digamos, o Tom Jobim dizia assim, o Radamés orquestrou o samba, né? Orquestrou o samba, porque o samba não tinha essa indumentária, arranjos, e o Lírio Panicari e o Léo Perac, que eram os três linha de frente da rádio. Depois teve outros muito bons, o Hércules Vareto, o próprio Alexandre Inhatri, que é o irmão do Radamés, que deve ter sido uma lenha, coitado dali. Esse irmão do Radamés, cara, naquela época... Irmão, é a mesma coisa que o irmão do Pelé.
Irmão ter do sobrinho Pelé. hoje é essa dificuldade, entendeu? Ter sobrinho é uma dificuldade. Imagina ser irmão do Radamés na Rádio Nacional, que era uma coisa assim, E a um sua fenômeno. E a sua carreira musical, como é que foi feita? Cara, eu assim, não tinha tanta relação com o Radamés, porque em 1961, com 11 anos, eu estudava piano com a Ida, né? Com a minha tia, estudei piano com ela uns 3 anos. E aí meu pai foi transferido para Brasília. Ah, tá. Meu pai saiu da Rádio Nacional e optou para ser estatutário, foi para o DASP. Foi ser funcionário público, porque era emprego fixo, estatutário. Porque a Rádio Nacional era um sistema que era uma esculhambação, não tinha... Era CLT ou não era, às vezes eu tinha uma lei que favorecia os músicos, mas nunca saiu uma lei que dava estabilidade para os músicos. Tanto que saiu da Rádio Nacional, quando acabou, os músicos da rádio foram para o MEC, fizeram aquela orquestra da Rádio MEC. Depois acabou o Rádio MEC, foi para a Fluminense, para a Universidade Fluminense. Então, os músicos não tinham estabilidade nenhuma, aquele monte de artista craque, né? Meu pai foi embora para Brasília e então, com 11 anos, eu fui para Brasília. Fiquei 10 anos em Brasília estudando lá, estudei na música, estudei piano com o professor Anísio Albino, que era uma grande pianista, que foi levada para Brasília pelo Darcy Ribeiro, quando fundou a universidade. Ele levou os melhores professores. O Cláudio Santoro era diretor da Escola de Música, né? Tinha o Regis Duprá, que era o irmão do Rogério. Tinha o Rogério Duprá, que dava violoncelo. O Rogério Duprá era professor de violoncelo lá na universidade em 65, 66, quando eu fui estudar lá. No curso de música, eu era segundo grau, né? Estudava na universidade. E o Darcy Ribeiro inventou um curso de segundo grau que ele chamava-se... Tinha científico e clássico, né? Naquela época. Isso. Segundo grau. Aí ele inventou o artístico. É só o Darcy Ribeiro mesmo. O Darcy inventou o artístico, que era assim... Era uma escola dentro da universidade, chamava CIEM, Centro Integrado de Ensino Médio, e você fazia algumas disciplinas lá na escola e depois lá embaixo, na universidade, você fazia as disciplinas de música. Eu fazia teoria, harmonia, história da música, piano e tal. E aí, bom, dali eu estudei piano com a Anísio Albino durante uns 3 anos também, porque depois foi todo mundo caçado, foi expulso, acabou em 68, fechou tudo. Aí eu vim para o Rio, fiz a Unirio, estudei na Unirio, me formei professor de música. A Universidade de Brasília, na época, tinha a figura referencial lá do Cláudio Santoro, mas tinha também aquele Cáceres, Uruguai, violonista. Eu não me lembro bem, na época eu não me lembro desse nome, me lembro de... eu estava muito envolvido com piano, assim, não estava muito a par desse grupo todo, mas tinha o Iulo Brandão, que era um professor de flauta doce, de música renascentista, tinha a Suzy Botelho, que era minha professora de percepção, que depois era da ProArte aqui no Rio, tinha... o Regis Duprá, que era professor de história, de musicólogo. Né? Eu não sabia que os Duprá passaram por lá, não. Isso. O Rogério era professor de violoncelo. Né? Tocava... Aí o Santoro tinha uma orquestra. Tinha aquele violinista de São Paulo, que era o Nathan Schwartzman, que foi professor lá. Entendeu? Então, o Darcy fez um grupo de cordas, né? Piano, cordas, tudo que era muito bom. O Regis Duprá tocava viola muito bem também. Viola, o Rogério era violoncelo. Então tinha uma orquestra da Escola de Música lá de Brasília que todo sábado fazia um concerto com o Santoro regendo. Uma maravilha, um concerto campal, assim, uma coisa muito boa. Então, agora, tinha outros professores que eu não me lembro, os outros professores de viola, de violino que tinham lá, que provavelmente o Santoro era professor de composição, né? Quer dizer que foram caçados. O Santoro enfrentou problemas políticos, inclusive uma disputa grande. Foi caçado, né? Todo mundo foi embora ali. Em 68 teve invasão da universidade, aí caçou todo mundo. A Universidade de Brasília tinha os melhores profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo, engenharia, entendeu? Química, física, tudo era assim um top. Entendeu? Acho que era tipo USP ou mais, sei lá. Era um negócio, sabe? Aí foi o Santoro foi para a Alemanha, né? Foi para a Alemanha. A Anísio Albino voltou, fez uma escola lá em Brasília em 68 com o Regis, mas acho que não deu muito certo também. Depois fechou também. Ela voltou para o Rio. E o pessoal foi embora, né? Voltou para as suas cidades ou foi para o exterior. Não sei. O Rogério foi ser arranjador do tropicalismo. Tropicalismo. Em 69 já estava ele em São Paulo fazendo arranjo. 70.
E aí acabou aquele negócio. Aí botaram um pessoal, entrou um pessoal para lá, para a escola de música, nomeado pelos milicos lá, né? Tinha um O reitor, reitor que era um militar. reitor militar lá, lembra? Um reitor Um vice-reitor, militar, o professor Azevedo, Azevedo, general, Azevedo, coronel, sei lá. era o Pazuello. Foi um vice-reitor que ficou de vice-reitor pro tempo, anos. E ele era um cara foda, perseguia mesmo. Então, aí botaram uma outra turma, aí eu parei. Eu falei, não dá, não consegui estudar com os caras nem uma semana. Era outra professores, não tinha nada a ver. Né? Uma outra cabeça. Assim. É que o Darcy era um cara, só tinha ideia boa, mas tudo que ele mesmo fala, a ideia dele nunca dava certo. Vai ser, eu fracassei em tudo, né? Porque todos os projetos dele de educação e tudo no Brasil não dava. E ele... Então, o CIEM também fechou, né? A escola de segundo grau fechou. Eu fui expulso da escola pelo movimento estudantil. Foram 22 alunos expulsos, eu fui expulso nesse grupo. E acabou tudo, entendeu? Acabou a minha professora de música, a minha professora de piano, acabou a escola do segundo grau. E aí eu me ferrei, porque o artístico só tinha lá esse tal de... Não tinha científico nem clássico, era artístico. E nas outras escolas não tinha esse artístico, então não fui nem aceito, né? Rapaz. Só fui me formar no segundo grau, eu parei em 67, no segundo ano, e fui me formar em 70, lá no artigo 99, para poder fazer um segundo grau. Me formei e fazer prova. Foi uma coisa assim, ficou sem estudar, não podia entrar também, não era aceito. Mas pessoal, aquela perseguição de estudantes, tem noção de como que esse pensamento intolerante do regime militar liquidou com ciência, liquidou com arte, cultura. Um horror, efetivamente. Você teve uma passagem pelo Paraná lá. Inclusive, eu queria que você falasse um pouquinho de um amigo comum nosso aí, que é o Marcos Leite. Esse é meu grande, inesquecível amigo, irmão, confidente, cúmplice, parceiro. Marcos foi tudo, né? Foi grande amigo mesmo. A gente dividiu um apartamento uma época junto. Ele separou da segunda mulher dele, eu separei da minha primeira. A gente se encontrou, tá separado, então vamos lá, vai lá para casa, que eu estava sem lugar para morar. Deixa eu só para falar para os nossos espectadores. O Marcos Leite era um baita arranjador e ele, na época, ele montou Garganta Profunda, que era o melhor conjunto vocal do país, e fez muitos arranjos clássicos aí para música coral. Né? O Marcos foi, para minha opinião, né? Não é a minha área, música coral, mas, na minha opinião, eu fui o maior arranjador, o maior maestro. Primeiro, assim, foi regente de coro, o melhor de todos. Ele, primeiro, antes do Garganta, teve o coral da cultura inglesa. Começou com o coral da cultura inglesa aqui no Rio, que era uma coisa muito boa. Depois, a cultura inglesa resolveu... Acho que não quis mais, porque não era a imagem da cultura inglesa. O Marcos estava extrapolando um pouco. Aí o Marcos fundou o Cobra Coral. Foi um grande coro, grande, assim. O Cobra Coral foi uma coisa fantástica também. Participou do festival do MPB Shell, 81 e tal. Aquelas coisas fantásticas. E como arranjador, depois aí fundou o Garganta. Né? Aí fundou o Garganta. O Garganta começou com uns 35 músicos, cantores, depois acabou com 4, 5. Aí ele foi diminuindo, acabou como um grupo vocal. Mas o Marcos, como diretor de coro, era fantástico, cara. Como professor, ele levou uma coisa muito nova para o coro, uma técnica que era meio Angel Viana, um pouco do Boal, sabe? Augusto Boal, coisas do teatro experimental para a cena do coro, para a cena mesmo do coro, para relação entre os cantores, sabe? Uma coisa de Glorinha Boitmiller, sabe? Um negócio assim que tem só de gênios, assim. A Angel Viana na dança, né? O Boal no teatro. Ele adaptou muitas coisas desse pessoal para canto, para o grupo vocal. Então, ele acabou aquele negócio de aquelas cortinas de aquelas togas, né? De cantor coral, com aquela toalha de mesa. Né? Sabe que outro dia eu ouvi Outro dia eu vi um conjunto do Rio fantástico, não sei se é Solitários, Sólidos. Eu fiz uma entrevista com eles, falei, pô, que maravilha, vocês lembram o Garganta Profunda? Um era filho
do solista, outro era filho... Eu acho que tinha até um... Não sei se tinha um filho do Marcos também no meio lá, mas... Fabiano. Marcos, viu? Então, ele deixou uma marca profunda no Brasil inteiro, né? Ele influenciou corais do Brasil inteiro, esse negócio de coro cênico, que depois ele nem gostava desse nome, mas fundaram esse negócio, coro cênico, e ficou uma marca muito, muito forte. Também, assim, como arranjador, foi fantástico, cara. Ele também, como arranjador, fez arranjos para músicas dos Beatles, por exemplo, que eu prefiro até o arranjo dele do que o próprio... Olha só. O próprio Beatles, sabe? Músicas de Gilberto Gil, Caetano, Chico, rock, fez Cazuza. Marcos fazia tudo. Era um gênio. Assim. Eu acho que ele foi um grande gênio e pouquíssimo reconhecido, porque não era uma área de canto coral, né? E fez o vocal garganta. Nunca chegou a ser assim um MPB4, entendeu? Ter um destaque, uma projeção. Mas a variedade de vozes e de arranjo ali era... ele era fantástico. Inclusive, uma coisa muito legal dele que eu aprendi muito com ele, porque eu fundei uma orquestra no Rio, a Orquestra de Música Brasileira, não sei se você lembra disso. Sim, sim. A Orquestra de Música Brasileira era muito... A gente trabalhava muito junto, né? E era muito inspirado naquela irreverência toda do Marcos. Tudo. Eu também peguei umas coisas assim dele. Mas ele escrevia muito bem, entendeu? Para coro. E depois escreveu um livro para vocal, né? Um livro de vozes, composições, um livro de canto assim, para ensinar. Ele tinha muito jeito também para didática, né? E aí, assim, quando fundou lá em Curitiba, eu fundei um conservatório, né? Fiz um projeto para um conservatório de música popular, assim, chama-se Conservatório de Música Popular de Curitiba. Esse nome foi uma ideia do Jaime Lerner. O nome, eu não gostava desse nome, Conservatório, mas o Jaime Lerner queria tem um problema. O Jaime queria fazer um conservatório, uma escola de música popular, né? E me chamou lá para fazer em 92. Ele tinha tentado já fazer uma coisa antes, em 82, na primeira prefeitura dele, com o Ian Guest, o Hermínio foi lá, 10 anos antes. Eles tentaram fazer alguma coisa e não deu. Não fez, não deu certo. Não sei o que, né? Quando chegou em 92, ele me chamou para fazer. Aí fiz o projeto e fundamos o conservatório. Então, eu posso te dizer que eu trabalhei nisso. Eu dediquei tudo da minha vida nessa época para esse conservatório. Trabalhei 10 anos lá, entendeu? Foi uma coisa muito consistente. Eu tenho a impressão que foi importante, uma obra importante. Tinha um prédio, ele deu um prédio, deu todas as condições. Depois o Rafael Greca assumiu a prefeitura em 83, em 93, no lugar do Jaime. Aí continuou a obra, fez o conservatório, fundou a orquestra, fundou o coro, levei o Marcos, convidei o Marcos. Então, o Marcos fundou o Brasileirão. Tudo que tinha no projeto, que eu tinha posto no projeto, tem que ter uma orquestra, tem que ter um coro adulto, tem que ter um coro infantil, tem que ter uma banda. E a prefeitura foi dando, entendeu? Foi fazendo. Tem que ter uma fonoteca boa, tem fonoteca. Tem que ter uma biblioteca de música brasileira. Eles não me davam nada. Na verdade, a prefeitura fez o prédio, estava tudo vazio. Ele falou, vou te dar o negócio, você vai à luta e consegue o negócio aí. Então, eu ia pedir de porta em porta na prefeitura, naqueles centros, aqueles outros órgãos, cadeira emprestada, doação de cadeira, mesa, piano, piano armário. Começou tudo assim na base da solidariedade da própria prefeitura, da própria Fundação Cultural, que ajudou. E daí, contratava professores. Depois eu fiz o projeto da Oficina de Música Popular, que tinha aquela oficina de música erudita, já há 10 anos. Fizemos uma oficina de música popular, que foi assim, arrebentou também, né? Levava professor do Brasil inteiro para dar aula lá em janeiro, durante 10 dias, 2 semanas. Aquele movimento, entendeu? E o Marcos fez o Brasileirão. E fizemos o grupo Brasileirinho, com coral infantil, com uma professora de lá, Simone City, que é uma professora de Curitiba, aí ficou minha parceira a vida toda, até hoje. Um grupo muito bom também, Brasileirinho.
e tinha banda, tinha tudo. Então, a orquestra, e eu fiquei dirigindo a orquestra durante muitos anos. E depois eu fundei 2 orquestras, separei as orquestras, fiz uma orquestra de cordas e dedilhadas e uma orquestra de sopro e base e sopro. Então tem a orquestra à base de corda e a orquestra à base de sopro. Entendeu? Mas no Brasil, você sabe que no Brasil você é país de golpista, né? Você sabe disso. Você mais do que ninguém sabia. Então, logicamente, quando o negócio deu certo, em 2001, me derrubaram, assim, foi uma coisa terrível, quase morri. E, inclusive, eles tentam tirar meu nome do negócio lá até hoje. Tá brincando. A fundação foi assaltada por um bando de bolsomínio, né? Podemos fazer o quê? Já era dessa época, já era. Já era. Uma cidade muito conservadora. Então foi um negócio que tiraram mesmo, me tiraram na boa. E eu também não falei nada, deixa para lá, foda-se. Eu vou tratar da minha vida. Eu era professor da Unirio, eu me aposentei na Unirio, trabalhei 36 anos como professor. Se você perguntou da minha carreira anterior, eu comecei a contar, que a minha carreira foi mais voltada para o magistério, né, de música. Fui ser professor, porque, estou te falando, eu fui para Brasília e não tinha uma ligação muito grande com o Radamés, eu só fui ser amigo do Radamés depois que eu voltei para o Rio, com 20 anos, 22 anos. Aí que nós fomos tomar chopp, conversar e ficar amigo, né? Porque eu não tinha muita relação com ele. Na verdade, da infância até 11 anos, depois eu fui para Brasília, 10 anos em Brasília. Então, eu não tive uma formação no Rio de Janeiro, eu me formei lá em Brasília, musicalmente e tal. Aí, fiz a Unirio, me formei professor. Em 1980, eu voltei, comecei a ser professor. Aí, comecei lá e me aposentei em 2016. 36 anos de casa, dando aula ali, continuamente, dando aula de história da MPB, de arranjo, né? Eu também fiz uma carreira de arranjador, de compositor, sem ser assim um compositor, nunca quis também ser assim, de destaque e tal, porque fiz trabalhos de teatro a vida inteira, trabalho de trilha musical para cinema, para peça e tal, mas sem um compromisso de ser, porque eu tinha o meu emprego de professor de música e eu gostava de dar aula, sempre gostei muito. A Unirio, quando eu entrei para lá para dar aula, em 80, era outra coisa, né? Uma escola pequena, entendeu? Tinha pouco aluno, pouco professor, e foi crescendo, a gente foi junto. Eu fui pegando aquele amor pela escola, né? De construir, vamos construir o negócio. Né? Maravilha. Aquela época, né? De vamos fazer, vamos dar sangue aqui, né? Você não tinha mais essa paixão. Você não tinha mais esse processo de desconstrução, de destruição que você tem hoje aqui, né? Pois é. Hoje, no meu tempo de professor, não tinha nem mestrado nem doutorado, entendeu? No Brasil. Então, a gente dava aula, na época, assim, entrou para dar aula para fazer aluno, para dar sangue, entendeu? Para construir o negócio. Não tinha, era um curso de licenciatura. E aí, quando foi em 1998, a gente conseguiu, participei de um grupo ótimo, na época, fundamos o bacharelado em MPB, na Unirio. Então, hoje, é outra coisa. Entendeu? Você tem professores ótimos de arranjo, de orquestração. Eu dirigi a orquestra de alunos da Unirio durante 10 anos. Fundei a orquestra de alunos, que nem aquele molde de Curitiba, que Curitiba foi assim, de 92 a 2001. Pá, acabou, voltei para o Rio. Quer dizer, continuei na Unirio, fundei a orquestra de alunos da Unirio para ser prática de orquestra de música popular. Está lá até hoje, né? Então, é ótima a orquestra. E é uma coisa necessária, porque os alunos de arranjo escrevem uma orquestra na mão do aluno. Maravilha. A orquestra, sim, não é uma orquestra de professor, não, a orquestra de aluno. O aluno é obrigatório fazer estágio de arranjo na orquestra. Eu não fazia mais nada, eu só regia. Depois eu passei a nem reger. O aluno tinha que reger o seu próprio arranjo, tinha que dirigir, entendeu? Aprender na prática mesmo, dava umas dicas de regência aqui e ali e tal, mas era aula de arranjo e prática. Vai lá e se vira, entende? Isso aí. Cara, foi uma experiência, eu acho que foi uma grande... Esse curso de MPB da Unirio, de música popular brasileira, né? Eu acho que foi uma das boas coisas que eu fiz, que eu participei na vida. E o Conservatório de Curitiba, e a Orquestra de Música Brasileira aqui no Rio, que eu fundei também em 1984, e que acabou em 91.
por causa do Plano Collor. Né? Roberto, Plano muito Collor... obrigado aqui por sua entrevista cara. aqui, preciosa, aqui, mais. de informações e tudo aqui. Fantástico, viu? Obrigado a você, cara. Eu sou seu fã, assim, acompanho o seu trabalho há muito tempo e adoro suas análises. Sei que você toca bandolim muito bem. Rolo. É músico também. Muito obrigado pela oportunidade. E também o seguinte, qualquer hora vamos fazer um papo sobre o site, cara, do site do Radamés, que nem deu tempo da gente falar. Já está no ar, já? Tá. Radamesenatre.com.br. Então, a próxima rodada... A próxima rodada a gente entra no site, colocamos o site aqui, e você vai fazendo um roteiro aí de... Vambora. Maravilha, então. Com todo prazer. A gente volta a falar, então. Abração, obrigado. Grande abraço. Obrigado a você. Até a próxima.
Música